Amém. Uma boa noite com Jesus outra vez. Amém. Sempre uma boa noite. A Deus os abençoe mais uma vez por Jesus Cristo. Aqueles que estão conectados conosco pela internet, também uma boa noite com Jesus. Deus continue os abençoando. Nós vamos ficar de pé, por favor, e leremos as Escrituras, que fica em Gênesis capítulo 2, e nós leremos do verso 21 até o 25. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Vamos orar. Deus, a tua palavra, o Senhor o abençoe, e com ela abençoe também as nossas vidas. Senhor, dê-nos o conteúdo desta Escritura. Todos, qualquer um pode ler, mas dar a revelação dela, isso pertence a Deus, que é o autor da verdade, da palavra. Então, Pai Santo, concede-nos isto nesta noite. Dê-nos um bom tempo, nós te pedimos isto. É para nos edificar, para nos fazer crescer completamente, Senhor, em uma estatura de um homem perfeito. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos isto, Pai Santo, porque em verdade queremos chegar a ser co-igual com Deus. Amém, Jesus. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor? Pai, ensina-me a viver, diz-me como devo andar, como receber poder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Diz qual seja meu dever ao servir-te aqui, Senhor. Como devo proceder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como
demonstrar amor, como orar e trabalhar para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Amém. Amém. Ser igual a Cristo, é verdade. Eu acredito que para nós é um motivo de muita alegria em podermos saber que nós somos hoje membro do corpo de Cristo e que somos completamente pessoas separadas por Ele, com toda convicção em nossas almas, que não é você, o outro, aquele que vai te dar isto, é de onde você veio, de onde você foi tirado, a rocha que você saiu foi cortada espiritualmente falando, não fisicamente. Agora nós falamos domingo de manhã sobre a primeira noiva e a segunda noiva, e não demos para dar sequência, continuidade. Hoje nós vamos falar sobre a terceira noiva, o que aconteceu com a terceira noiva e a quarta noiva, correto? Que é exatamente, para nós como eu falei, é um prazer muito grande em sabermos disto, para nos edificar, para nos levar ao crescimento da estatura de um homem perfeito, porque tudo isto é a revelação de Deus para nós. Eu estava pensando, meditando, quando Deus mesmo, Ele sendo o El, o Elá, o Elohim, o existente de si próprio, de si mesmo, em si mesmo, não havia ninguém, era só Ele. E logo então, Ele deixou de ser simplesmente o existente de si mesmo, de si próprio, e passou a ser Jeová Deus, o existente de si mesmo e de si próprio, e em si mesmo, Ele dividiu isso com sua família, com eles agora. Ele é o existente de si mesmo, de si próprio, em si mesmo, com sua família. Correto? O mesmo Deus é o mesmo Jeová, é o mesmo Cristo, é o mesmo Espírito Santo. Não há, simplesmente a mudança foi as dispensações, que trouxe a diferença. E hoje, a semente natural, a semente carnal, ela não pode compreender esse mistério, porque isso é um segredo que foi desvendado para os verdadeiros eleitos, as pessoas simples e humildes. Deus revelou isto a eles, e eles sabem muito bem o que é a dispensação, e por isso sabe que o Deus, o mesmo Deus, o El, o Elá, o Elohim, o existente de si mesmo e em si próprio, é o mesmo Jeová, é o mesmo Cristo, é o mesmo Espírito Santo. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo, não é verdade? Agora, nós vamos observar, fazendo assim nós vamos ver
que a primeira noiva, o primeiro filho de Deus, ele deu uma noiva. A primeira noiva foi Eva, a noiva natural. Foi dada a Adão. Deus deu um tempo de prova para ela, para ver se ela permanecia com a palavra ou se ela tomaria Deus em sua palavra, ou se ela viveria eternamente, mas ela tomou a palavra da serpente, que por sua vez Satanás. Ela morreu, caiu. Seu primeiro filho, Adão, quando ele foi ter com ela, ela já estava grávida. Agora, a segunda noiva, que é a noiva hebreia, Deus deu a seu filho, a Jeová. Também, da mesma maneira que aconteceu com a primeira noiva, Eva, a noiva natural, aconteceu com a segunda, que foi a noiva hebreia. Nós vamos observar, irmãos, que Eva significa mãe de todo ser vivente. A noiva hebreia, ela é coigual à noiva, a primeira noiva, Eva. Eva era mãe de todo ser vivente natural. A noiva hebreia, ela era mãe de todo ser vivente espiritual. No sentido espírito natural. Mombrana, ele fala no terceiro selo, parágrafo 126, até o 130, ele disse bem assim: a ela foi prometida, prometido, a noiva, Eva, primeira noiva, ser um redentor. Se o redentor seria a palavra. E quando a palavra veio, em forma de carne, ela rejeitou. Esta era a noiva. A ela foram dados substitutos. E agora guarde isso, substituto. Foram dados substitutos para prosseguir, até que viesse o Redentor. E quando o Redentor veio, ela quis continuar com o substituto e rejeitou a verdadeira palavra. Bem, então nós vamos observar que essa segunda Eva, assim como fez a primeira Eva, rejeitando a palavra, a segunda Eva fez do mesmo jeitinho. Ela ficou tão amorosa ao seu substituto, que quando chegou o verdadeiro, própria palavra feito carne, a segunda Eva já estava casada com o seu substituto, que era o seu primeiro marido. E ela não aceitou a palavra feita carne, como o Brando está dizendo. Correto? Você crê nisso? Quem era a segunda Eva? Ela era... Quem era? A noiva hebreia. Vamos falar o nome que o Mombrana dá. A noiva hebreia. Certo? Todos os judeus, eles são hebreus. Todos os judeus, eles são hebreus. Mas nem todos os judeus são verdadeiros judeus. Judeus são aqueles que nascem na tribo de Judá. Esses são os verdadeiros judeus. E os verdadeiros selados com o Espírito Santo são aqueles que são da promessa. Correto? Esses são os verdadeiros. Agora, essa noiva hebreia, ela era completamente todos hebreus. Eles eram hebreus.
eles se agarraram em seus substitutos e se asseguraram no substituto que, quando o verdadeiro veio, eles não quiseram soltar o substituto. Eles rejeitaram. Por quê? Porque do mesmo jeitinho que quando o Adão veio para o primeiro filho de Deus, Adão veio para a sua primeira noiva, que era Eva, ela já estava grávida. Também, essa segunda noiva, a hebreia, também já estava, ela já tinha concebido. Ela já tinha agarrado no substituto. Vejam bem, o Montbrand diz, e essa foi a noiva hebreia. Essa foi a noiva hebreia. Assim fez ele pela segunda Eva, noiva, mãe de todos vivente e espiritual. Essa noiva hebreia, mãe de todos vivente e espiritual. Vejam, vê você. Eva significa a mãe de tudo que é espírito. Essa é a hebreia. Vejam, tudo que é vivente. Eva, mãe de tudo que é vivente. Vejam. E agora, quando ele veio, a noiva hebreia, ela era mãe de tudo que vivia, porém, ela o rejeitou. Ela já tinha concebido. Ela era um tipo de todos os crentes nominais. Bem entendido. Todos os crentes nominais. Todos os crentes denominacional. Todos os crentes denominacional está tipificado ali por ela, essa noiva hebreia. Vejam bem, a Eva natural caiu. Essa é Eva, no Éden, ao ouvir o arrazoamento de Satanás contra a palavra de Deus. Então, se você vê o que a Eva natural fez para ela cair, ela teve que deixar a palavra para ficar com o arrazoamento, que era a palavra de Satanás. Essa noiva hebreia, ela teve também de rejeitar a palavra quando foi feito carne, veio para ela, para ficar com o substituto. Ficar com o substituto. Enquanto que aquele substituto, quem deu, foi Deus. Foi o Senhor Jesus Cristo e disse para ela, vocês fiquem com isso daqui, até que eu venha. Quando eu vier, então eu serei a porção de vocês. Isso será como uma sombra, isso será como um tipo, isso será como um sinal. Mas quando vier o que é real, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Mas eles se agarraram naquilo dali. Quando veio ele mesmo, Deus, porque ele era, a Bíblia diz, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e todas as coisas foi feita por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez, e todas as coisas foi feita para ele. Vejam, ele é a expressa imagem de sua pessoa, ele é a expressa imagem da sua glória. Todas as coisas estão sustentadas pelo poder da sua palavra. Ele mesmo, por si mesmo, ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue, ele passou no Calvário, ele ressuscitou naquela manhã de ressurreição, subiu ao céu, está sentado à destra do Pai e intercede por nós. Eles rejeitaram ele. Vejam bem, o Branco está dizendo aqui, eles rejeitaram. Assim foi com ela caiu, correto, Senhor? Ela caiu porque ela fez aquilo. A Eva espiritual, vejam bem, a Eva espiritual, agora, aquela é a igreja,
a noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? Essa Eva espiritual. Quem é ela? Ela é aquela que caiu no concílio de Nicéia. Exatamente quando Adão foi conhecer a sua esposa Eva no natural, ela já estava grávida. Quando Jeová foi conhecer a sua esposa hebreia, a sua noiva hebreia, também já estava grávida. Agora, quando Cristo veio para a sua noiva espiritual, que é a igreja, também ela já estava grávida. Essa é a terceira noiva. Ela havia concebido lá no concílio. Entendeu? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Ela caiu, não no Éden, mas em Roma, veja. Em Roma, veja. No concílio de Nicéia, quando rejeitou aquela igreja pentecostal que desceu a Nicéia, ouviu o arrazoamento dos romanos, em vez de ficar com a palavra, ela caiu. É um perigo. Por isso que o irmão Branham diz: fique com o que está escrito nas fitas. Fique com o que está escrito nas fitas. Não digo com o que está nas fitas. Correto? Sempre ele fala estas palavras: fique com o que está na fita. Não procure colocar interpretação. Isso é arrazoar a palavra. Não vai pôr a sua ideia. Deus não tem dado a você outra revelação, a não ser a revelação dele mesmo, de si mesmo. Não existe revelação extra. Não existe. O que está escrito aqui, irmãos, é o que é. Isso daqui nós temos que pôr em prática em nossas vidas. Obediência. Correto? Se você dá uma voltinha por aqui e outra para ali, para melhorar o caminho para você, igual muitos fazem, eles têm uma nova ideia, eles põem uma inovação no cristianismo deles, para melhorar a maneira de ser crente. Sabem, eles dizem assim: sabem, nós que não precisa de estar na igreja todos os cultos, e procura um melhor caminho para ser um crente. Isso é arrazoar a palavra. E quando arrazoamos a palavra, você morre ali mesmo. Você cai aí. Isso é fornicação. Fornicação espiritual. Isso é adultério espiritual. Como pecou Eva, como pecou a noiva hebreia, também essa noiva pentecostal também pecou. Prosseguindo. E tudo ao seu redor morreu juntamente com ela. E agora, assim como a Eva natural caiu, a Eva espiritual caiu. A noiva de Deus caiu. A noiva de Deus é a noiva hebreia. É a noiva hebreia. A noiva de Deus caiu. Caiu no jardim. A noiva de Cristo caiu em Roma. Vê? Agora não vai dividir a noiva de Deus, de Jeová, e a noiva de Cristo, dividir Cristo. Ele é o mesmo. Agora ele trabalhou em cada dispensação. É o que eu disse, em cada dispensação. Então você vai ver que quando ele trabalhou ali na dispensação com os judeus, ali com Israel, ele era Deus sobre todos. Ninguém via Deus. Ouvia a sua voz. Ele trabalhava com a sua igreja através dos profetas. Os profetas trouxeram a sua mensagem para eles. Eles tinham que ficar com aquela mensagem até que Deus chegasse a descer e vir na manifestação da paternidade ou na filiação de filhos.
Quando ele chegou na filiação, ele era o mesmo. Era o mesmo Jeová que estava com eles no Velho Testamento. Ali era simplesmente eles tinham que crer e confiar. Todos os verdadeiros predestinados que estavam para crer no Senhor Jesus Cristo, eles creu. Mas aqueles que não estavam, eles ficou com substituto. Agora você vai observar uma coisa, que quando aquele substituto, que eles ficaram aquele substituto, que eles caíram, como diz o Mombrana, ele morreu. E todos morreram com eles. Se todos morreram com eles, então qual seria agora a maneira que Deus teria que fazer? Se todos morreram. Aí então agora Deus tinha que criar uma semente para ele. Ele tinha que criar uma semente para ele. Vejam. Por quê? Porque na verdade todos morreram. Por isso que o próprio Espírito Santo, na boca do apóstolo São Pedro, você vai ver que ele disse assim: sendo de novo gerados. Isso foi lá na era da igreja da noiva pentecostal, a noiva original. Ele diz: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível. A palavra de Deus de vida, o evangelho que entre vós foi evangelizado. É Deus trazendo para si uma nova noiva, uma semente eleita. Veja bem aqui, a mensagem, a palavra falada, a semente original, ele fala aqui, parágrafo 112 até o 113, ele diz assim: os pentecostais têm feito a mesma coisa. Essa é a igreja, a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Eles dizem: fala em línguas e assim por diante. Isso é tudo que você tem que fazer. Isso é tudo. Vamos, se una à igreja, correto? Porque seu falso batismo e demais coisas, e siga. Isso é tudo que você tem que fazer. Isto é a noiva de Cristo, a que caiu. Vejam, vê? Mas quando Cristo vem, Ele está vindo para uma virgem com uma igreja sem nem mesmo uma mancha ou uma ruga de denominação, ou qualquer outra coisa, dogmas misturados com isso. Ela será a palavra e só isso. Essa é a noiva, a verdadeira noiva do Senhor Jesus Cristo. Vejam bem. Agora o homem aqui, estamos, bendito seja o Senhor. Agora nós vamos ao corpo para ser a noiva de Cristo. Agora, para ser carne de sua carne e osso dos seus ossos. E agora nós apressaremos. Carne de sua carne e osso dos seus ossos. Por que não? Faça uma pergunta. Por que todas as suas chuvas lá atrás não trouxeram a noiva de Cristo? Eu quero que vocês me respondam isto. Se está se aproximando, está atrasado. Nós cremos nisso. Então, o Brasil já está atrasado para vir a noiva de Cristo. Vejam. Como foi nos dias de Noé, longanimidade. Ele está aprontando a sua noiva. Porque aquelas chuvas são as mensagens.
São as mensagens dos reformadores. São a mensagem daquelas pessoas que surgiram, que Deus levantou. Ele está dizendo, por que aquela chuva não? Por que vocês pentecostais lá atrás, há poucos anos atrás, quando vocês começaram há 40 ou 50 anos atrás, por que vocês não trouxeram Cristo, o noivo para a noiva? Ele fez uma pergunta, por quê? Ele disse, eu vou deixar isto infiltrar um minuto. Por quê? Porque vocês agravidaram com suas denominações. E a noiva de Cristo não vem de uma denominação. Ela não vem de uma organização. A noiva de Cristo, ela tem que ser como Ele. Por isso uma denominação não pode produzir a noiva. Por quê? Ela não produz a palavra. Ela não tem a palavra. E quem faz vir a noiva é a palavra. Certo? Vocês creem assim? Amém. Foi exatamente isso. O que vocês fizeram? Ele não vai se casar com uma prostituta. Essa é a terceira noiva. Essa é a terceira noiva. É o estado que ela é. Ela é uma prostituta. Ela está casada com os credos, com os dogmas, casada com o mundo. E Jesus não casa com uma prostituta. Então o que ele tem que fazer? Vamos ver o que ele vai fazer? Vejam bem. Ele se casará com uma virgem. É enfadonho, mas essa é a verdade. Você conhece isso sem a menor dúvida. Você não tem que se admirar. Eu não tropeço ao redor disso, lhe digo a verdade. Você crê que é a verdade? Amém? Parágrafo 114. Porque vocês não a trouxeram? Ele fez outra pergunta. Vocês denominacionais, vocês que se organizaram, vocês que estão envolvidos com o mundo, mergulhado no mundo, por que vocês não o trouxeram? Porque vocês não trouxeram Cristo a ela, porque ela não está preparada. Agora aqui você vai ver que a vida passou pelo talo, pela borla e pela casca. E volta agora a concentrar-se na semente original. Não é verdade? Por isso, não poderia vir lá. Vejam bem. Não estava preparada. Ele a encontrou em adultério, exatamente a razão pela qual as crianças não vivem para sempre quando nascem. Por quê? Porque em pecado concebeu a minha mãe, em iniquidade foi formado. Você já veio ao mundo falando mentira, é um mentiroso por natureza. E o sistema religioso denominacional é a mesma coisa. Você sabe que o livro da vida, ele é um registro de toda a planta da semente. De toda a planta. Porque tudo passa pelo livro da vida. Mas o livro da vida do Cordeiro só vai a semente. Só a semente. Mas no livro da vida está escrito talo, está escrito a palha, está escrito a casca, tudo está no livro da vida. E está escrito a semente também. Mas quando chega na hora de ir para o celeiro, só vai a semente. Por que o resto não vai? Porque eles não são predestinados para ir. Não são predestinados para ir. Vejam bem.
É exatamente a razão pelas quais as crianças não vivem para sempre quando nascem. Adão encontrou sua esposa grávida. Essa é a razão pela qual Jeová teve que tomar uma noiva gentia. Ele encontrou a sua hebreia também grávida. Como nós dizemos em Números capítulo 22, 23, Deus matou 24 mil naqueles dias porque eles haviam caído com aquelas mulheres prostitutas, moabitas. Entendeu? Vejam bem, essa é a razão pela qual Jeová teve que tomar uma noiva gentia e encontrou grávida. Esta é exatamente a maneira que Cristo faz para obter para si uma noiva agora. Ele encontrou esse grupo denominacional grávido. Olha, irmãos, você sabe, hoje a coisa é tão tremenda, porque o denominacional não é só aquele que está lá fora no mundo, não. Há muito denominacional que é 99,9% dentro da igreja, dentro da mensagem, dentro da palavra. Esses são os piores. São os piores grupos, são estes. Eles parecem que, se possível fora, enganariam os eleitos. Tão parecidos, eles têm cada ideia, eles têm cada revelação, eles têm cada espírito tão terrível, que eles querem usurpar o direito do verdadeiro. Não é isso a verdade? Por isso que nós temos que ficar com a palavra. Fique com o que está escrito. Vejam bem, ele encontrou esse grupo denominacional grávida. Está exatamente da maneira que Cristo faz para obter para si uma noiva agora. Ele encontrou esse grupo denominacional grávido. Ele vai semear sua semente. Ele vai semear a sua semente. Vamos ver como ele semeou? Através do mensageiro de Apocalipse 10:7. Apocalipse 10:7. Porque você sabe que a semente está no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a sua noiva tirada do corpo de Cristo. A noiva é o corpo de Cristo tirado do corpo de Cristo. Se nós trazermos de volta, a noiva é o corpo de Cristo tirado do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é o corpo de Deus, Jeová. Que ele descansava nele, ou descansa nele. Você não vai encontrar lá dois tronos, o pai em um e o filho no outro. Você vai encontrar um trono. E o pai está em seu corpo, descansando em seu corpo, que é Cristo Jesus, assentado em seu trono. Por isso que ele disse: eu venci e assentei no trono do meu pai. Aquele que vencer comigo assentará no meu trono naquele dia, que é esse dia que está vindo. E esse que vencer não vai ser uma denominação, não vai ser uma organização, vai ser a semente que ele semear. É a palavra semente falada de Deus, que é um grupo que ele está, é uma semente que ele está tirando dentre o mundo. Nós não somos gentios, nós somos tirados dentre os gentios. Você pode ser gentil, carne e sangue, mas espiritualmente você não é gentil. Você é um cristão, você é um filho de Deus, você é um atributo de Deus, você é um gene de Deus, você é uma parte de Deus. Por isso você fica como Deus, correto? Você crê assim? Tudo bem? Deus abençoe. Alguém o receberá, porque estão predestinados para ser uma igreja no fim do caminho. Ainda nessa mensagem, parágrafo 'Veja como ele fala no parágrafo 173.
só fazer uma repetição do que nós falamos. O primeiro filho foi a semente palavra falada de Deus. Lhe foi dada a uma noiva. Estou apenas revisando em espírito e eu estava pondo em ordem o que eu disse. Vê? Uma noiva produz para produzir a si mesma. Ela caiu, vê? Foi para isso que foi dado a noiva, para produzir novamente outro filho de Deus. Mas ela caiu através da hibridação. E produzia a si mesmo. Mas ela caiu, causou sua morte. Ao segundo filho, a semente palavra falada de Deus, foi dado uma noiva como a Adão. Mas antes que ele pudesse se casar com ela, ela também caiu. Pois ela foi colocada como agente moral livre, como foi a esposa de Adão, para crer na palavra de Deus e viver, ou duvidar dela e morrer. E ela o fez. Agora esse livre-arbítrio, esse agente moral, irmão, isso aí chama-se a razão do ser humano. A razão do ser humano. Deus dá a cada um livre-arbítrio e o agente moral. É a sua razão. Você tem o direito de escolher o que você quiser. Você tem razão. Só que tem uma coisa, a razão é mentirosa. A palavra de Deus é a verdade. Agora, todos os verdadeiros filhos de Deus que são predestinados, eles não vão pela razão. Eles são impressionados pela predestinação. Só isso que eles são. Eles ficam exatamente com a palavra na hora certinha, sem faltar e sem acrescentar, com toda a palavra. Vejam bem, parágrafo 174. E então, de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada, uma virgem de sua palavra. Voltando aqui, depois eu vou dar sequência nisso, eu vou tomar aqui essa mensagem, a era de Éfeso, a era de Pérgamo, parágrafo 53, olha como ele diz assim, ó. De um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus presenteará a Cristo com uma noiva amada. Agora, você viu que é um pequeno grupo da semente de Deus, da palavra falada? Da semente de Deus, da palavra falada. É da palavra falada, não é de uma denominação, não é de uma organização. É da palavra falada. A palavra falada é aquela que vem pelo mensageiro. É a que vem através do profeta de Apocalipse 10:7. É o anjo de Deus. É a que vem do anjo mensageiro. Você quer ver aqui? Vejam bem aqui, como ele diz aqui. Ela é uma virgem porque ela não conhece nenhum credo ou dogma feito pelos homens. Pelos membros da noiva e através deles será cumprido tudo que está prometido por Deus para ser manifestado na virgem. Por isso que eu digo, tente paciência, esperem, confia em Deus, creia na mensagem do profeta, segue a risco como ela ensina, não vai pôr arrazoamento não vai colocar nenhuma ideia sua nela não. Fique com o que está escrito, o que ele disse para fazer aqui, o que o irmão Brana fez, o que ele disse para fazer, é o que a noiva deve fazer. Qualquer interpretação que você colocar, isso daqui é razoamento. Se morre espiritualmente e morre fisicamente. Dando continuidade ao parágrafo da mensagem, a palavra falada, semente original, segundo volume, né?
segundo volume. Ele diz assim: através delas e por elas será cumprido tudo o que foi prometido por sua palavra na Virgem, a qual não conhece nenhum credo ou dogma feito por homens. A palavra da promessa em si mesmo, como foi com Maria, Deus, Ele mesmo se manifestou. Ele mesmo se manifestou. Ele agirá, Ele mesmo, através de sua própria palavra, da promessa, para cumprir tudo aquilo que foi escrito dele. Como Ele fez quando Ele veio de um ventre virgem, tipo do ventre espiritual agora. No mesmo modo fará a virgem agora, aceitando sua palavra. Cumpra-se em mim segundo o que tu disseste. Embora aquilo tivesse sido dito por um anjo, enquanto aquilo ainda era palavra escrita. Isaías 9:6. Elas o amarão o seu, e terão seus potenciais, pois ele é a cabeça delas, e elas são seus súditos, sujeito à sua cabeça. A supremacia de Cristo era sua. Isso aqui é na noiva, nos eleitos. O mensageiro que trouxe para Maria a mensagem foi Gabriel, e o mensageiro que trouxe para a noiva hoje chama-se William Marion Branham. Cristo, através de William Branham, correto? Do jeitinho que está escrito, você deve fazer, para que então Deus possa cumprir toda a promessa na sua vida. Toda a promessa. Não vai arrazoar por nada. Simplesmente você fica com o que está escrito, procura pôr em prática, obedecer, não vai colocar as suas novas ideias. Satanás está aí para poder introduzir isto, é para poder tentar modificar as coisas todas. Eu digo, não vai tentar fazer isso. Simplesmente fique firme, descanse na palavra, espera em Deus. Correto? Espera em Deus, e Ele então cumprirá tudo. Nós vamos encerrar com essa escritura aqui, de segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta, de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler do verso 13 até o 17, até o 18. Olha como ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Você crê assim? Amém. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, quer dizer, não estrovaremos. Não estrovaremos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles virão em corpos celestiais, corpo teofânico. Depois nós que ficarmos vivos, que estamos nesse corpo aqui, nós que ficarmos vivos, que estamos nesse corpo aqui, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, você vai ser transformados deste corpo mortal para um imortal, desse corpo corruptível para o incorruptível, e teremos um corpo semelhante ao corpo físico e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Porque nós não vamos subir nesse corpo mortal, porque carne e sangue não pode herdar o reino dos céus, e a corrupção não pode herdar a incorrupção.
Então, somos mudados aí, transformados. E ele disse no verso 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Deus nos abençoe. Faça o que está na palavra, você está manifestando o caráter do seu noivo amado. Você está expondo o caráter dele e expressando o que ele é. Do jeitinho que é o noivo, assim também é a noiva de Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Nós vamos cantar um hino e nós encerraremos. Vamos cantar o hino 301. É isso? 301. Quem é esta? 301. Quem é esta que é formosa como a luz? Quem é esta que é pura como o sol? Quem é esta que exala tanto amor? Esta é a noiva do Senhor. Quem é esta que será arrebatada? Quem é esta que está maculada? Quem é esta que seu gosto é como mel? É a noiva que tem um dia vai para o céu. Quem é esta que é igual noiva adornada? Quem é esta que tem vestes branqueadas? Quem é esta que é a noiva do Cordeiro? Quem com sangue foi comprada no madeiro? Quem é esta que abriga os remidos? Quem é esta que o pecado tem vencido? Quem é esta que seu gosto é como mel? É a noiva que tem o lugar no céu. Aleluia, amém. Você é um membro do corpo desta noiva. Você é um membro do corpo dessa noiva. Então, diga, faça tudo que ele disser. Esta foi a palavra de Maria para os servos. Faça tudo o que ele disser. Guarda toda a sua palavra no coração e deixa que o Espírito Santo vivifica ela na sua vida. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Com as nossas cabeças inclinadas, querido Deus, Pai, sela isso em nossas vidas. É a Tua palavra. E nós não podemos se ausentar, se fugir dela, nem sequer, nem por brincadeiras, Senhor. Por isso te pedimos, ajuda em nossa pouca sinceridade. Ajuda-nos em nossas fraquezas. Ajuda-nos em nossas falhas. Ajuda-nos a ser mais sinceros, para que podemos, Senhor, cumprir aquilo que está escrito ao nosso respeito, e naquele dia ouvir uma voz de bênção, que disse: entra, meu servo, para o gozo do seu Senhor,
porque fizeste tudo bem feito. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, cada um que ouvir essa palavra de louvor a seu respeito naquele dia, Senhor. Ajuda cada um de nós, porque nós não damos conta de fazer de nós mesmos. Carecemos do Senhor para fazer isso através de nossas vidas. É no nome de teu Filho amado, nosso amado noivo, é que nós o pedimos estas bênçãos, agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Deus abençoe. Oh Deus bendito, sou pequenino, mas eu caminho pelo teu ensino. Sou neste mundo um peregrino, já me fizeste cidadão do céu. Vivo alegre, em paz te sigo, nada receio, pois estou contigo neste deserto. Em ti me abrigo, já me fizeste cidadão do céu. És minha força e segurança, és meu apoio, minha esperança, és minha vida e confiança, já me fizeste cidadão do céu. Em breve sei, céus e terra irão